O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde quer que façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o. E dizei ao dono da casa onde ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram, foram à cidade e encontraram tudo como Jesus havia dito. E prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partindo, entregou-lhes dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e entregou-lhes, e todos beberam dele. E Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que será derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Levo o cálice da salvação, invocando o nome santo do Senhor. Meus queridos irmãos, minhas irmãs na fé, amados e amadas segundo o coração misericordioso do Senhor, nós que aqui estamos na nossa Igreja Matriz de Santo Antônio, os irmãos que rezam conosco, a nossa assembleia se multiplica a partir das ondas da Rádio Alternativa, do nosso canal no YouTube. Estamos dentro dos festejos da trezena, em honra ao nosso padroeiro Santo Antônio, mas hoje, dia santo de Corpus Christi, a festa, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, fundamento primeiro da nossa fé. A nossa fé se dá a partir daquilo que nós ouvimos no Evangelho, aquilo que nosso Senhor o fez, celebrou, vivenciou e pediu a nós que fizéssemos isso todas as vezes em sua memória, até o dia em que ele vier para julgar os vivos e os mortos, ou o dia em que nós nos colocarmos diante dele, no dia da nossa morte. Façamos como Cristo mandou, sejamos fiéis ao Espírito que Deus nos concede, de identificar em Deus o mistério bonito da nossa fé. A Eucaristia é o pão vivo descido do céu. Nós vimos a primeira leitura e a segunda leitura, Êxodo e a carta aos Hebreus, nos coloca diante deste contexto do sangue derramado, em favor de muitos ou de todos,
como oferta da aliança de Deus para com seu povo. Então, na primeira leitura, nós vemos a experiência do povo com Moisés, ouvindo a sua palavra, os seus ensinamentos, os seus decretos. O povo que oferecia a Deus novilhos, bodes, ovelhas, animais em sacrifício. Derramava-se o sangue sobre o altar de pedra, e a oferta que se oferecia a Deus em prova da aliança que Deus fez para com o seu povo. Aí na segunda leitura, nós vemos a oferta perfeita. Nós vemos a oferta do próprio Deus. O Verbo de Deus se fez carne, habitou no nosso meio, assumiu a nossa condição humana. Então Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele se torna vítima pacífica, ou seja, não como os animais da antiga aliança, que eram levados. Jesus, Ele se oferece a nós, gratuitamente, por cumprir os desígnios do Pai, e Ele derrama o seu sangue. Então não mais o sangue dos bodes, bezerros, novilhos, mas pelo próprio sangue de Jesus, Ele entrou no santuário, uma vez por todas, e nós participamos da sua redenção, porque o seu sangue nos purifica, nos lava, nos santifica. E a Eucaristia, irmãos, irmãs caríssimos, nos coloca diante deste mistério. Cristo que se oferece como vítima pacífica, se torna mediador entre o céu e a terra. E nós podemos dizer que hoje nós celebramos a festa do encontro do céu com a terra, da nossa humanidade falha com a divindade suprema de Deus. É o pão vivo dos anjos dado a nós, mesmo diante das nossas incoerências, infidelidades, pecados. Deus insiste em oferecer a nós pelo seu precioso corpo e sangue. Ele é o mediador da nova, da eterna aliança. Pela morte de Cristo, Ele reparou os pecados. Aquilo que foi cometido na antiga aliança, Ele se faz novo em toda e qualquer realidade. Meus irmãos, minhas irmãs, terceira missa que presido no dia de hoje, estou dizendo e fazendo um pedido a você. É algo muito próprio do povo arcoense, dos homens e mulheres de boa vontade que vivem nesta cidade. Nós somos uma cidade completamente eucarística. O desejo, o anseio de comungar está impresso em nós. Alguém plantou isso. Talvez a pregação, do Padre Geraldo Mendes de Vasconcelos, que era um grande orador, que serviu esta cidade por mais de 20 anos, pregava com eloquência, com coragem, com entusiasmo, com fé. Creio que tem uma participação dele nesta presença, neste amor da Eucaristia do povo arcoense. Não percam fé na Eucaristia. Comunguem. Não perca a oportunidade de comungar. Adore o Senhor na Eucaristia. Quando nós fomos dialogar com as autoridades para manter o feriado do dia de hoje, aqui não aconteceu isso, mas temos cidades vizinhas nossas que os prefeitos não nos ouviram, mas aí teve que ouvir o judiciário, Promotores e juízes decretaram, obrigando os prefeitos a manterem o feriado, como é o caso da minha cidade, lá em Bom Despacho. Mas eu dizia a eles e digo a vocês, os homens, mulheres, trabalhadores, trabalhadoras,
que passam nesta igreja. Nós abrimos a igreja 20 para 6, 15 para 6, todos os dias. E quando às vezes o relógio falha, né? Vocês cobram, liga no escritório paroquial, manda mensagem para o padre, toca o interfone da casa paroquial. O que aconteceu que não abriu a igreja, padre? Vocês têm direito e é bom que façam isso, porque passam aqui de 20 para 6 até por volta de 7h30, 7h40, entra nesta igreja para rezar diante de Jesus da Eucaristia, consagrar o dia de trabalho, uma média de 200 pessoas. Isso é bom. Não percam esta fidelidade, este costume, esta oração. Então hoje nós celebramos a fé do nosso povo. Um dia em que normalmente os grandes tapetes, os enfeites são feitos para homenagear Jesus na Eucaristia, mas o templo exige de nós outras experiências. Como foi bonito hoje de manhã, uma bela carreata nós fizemos, belas expressões de fé do nosso povo, o carinho, o amor para com Jesus na Eucaristia. E é isso que nós precisamos plantar no coração dos jovens, no coração das crianças. Tem que preparar para a missa. Não é ficar mascando chiclete a missa inteira, chega na hora da comunhão, pega o chiclete, prega debaixo do banco e vai comungar. Ué? Missa exige de nós uma preparação espiritual. Nós não estamos lidando com qualquer coisa. Nós estamos ouvindo a palavra santa de Deus, atualizando o mistério da cruz, da redenção. Olha que beleza. Santo Antônio, o grande pregador do Evangelho, o nosso padroeiro, e depois de tanto querer e tanto conseguir, graças a Deus, a editora Vozes reeditou este livro, que é um livro grosso assim, que é os Sermões e as Pregações de Santo Antônio. Isso feito há 700, 800 anos atrás. E ele dizia, num dia como esse, que nós celebramos a ternura, a bondade de Deus, que se fez alimento, que se fez pão, pão que foi dado aos anjos, pão que foi gerado no ventre da Virgem Maria, dado a nós na Eucaristia. Pobres almas necessitadas de Deus. E no dia de hoje é conhecido, mas nós precisamos relembrar aquilo que está no nosso vitral, primeiro aqui. Eu disse no primeiro dia da nossa trezena, insisto, pelo amor que vocês têm em Deus, reduza o ministério, a vida, a santidade de Santo Antônio a santo casamenteiro, não. Isso é muito pouco. O que este homem viveu. E aí nós estamos diante de um milagre da Eucaristia. Nós sabemos da história, mas é bom conhecer e relembrar. Diante de um herege, de um que não acreditava em Deus, e ele desafiou Santo Antônio. E hoje eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se alguém me desafiasse desta forma, será que eu teria a coragem, a audácia de Santo Antônio? Aquele homem que não tinha fé, falou para Santo Antônio assim: esse pão que vocês falam que é a Eucaristia, que é Jesus vivo e ressuscitado, eu não acredito. Quero te fazer um desafio. Falou isso para o coitadinho do frade Antônio, padre novo. E o homem desafiou a Santo Antônio: eu vou deixar o meu animal, a minha mula, 3 dias, sem água e sem comida. E no terceiro dia,
Você vem com esse pedaço de pão que vocês falam que é Jesus vivo e ressuscitado, e eu vou colocar diante dela o alimento e a água. E o final da história está eternizado ali. Quando aquele animal se prostra diante da Eucaristia. Olha o sinal de Deus. Olha a ternura de Deus. E aquele homem não crente, aquele que não acreditava, que blasfemava de Jesus na Eucaristia, passa a ser um fiel adorador do Senhor. Olha, irmãos, aprendamos desta cena, a preparar bem o nosso coração para a missa, a ter um espírito adorador. A oportunidade que nós tivermos, comunguem. Peçam a Jesus esta graça, de sempre estar unido ao seu coração. Tomai, isto é o meu corpo. Bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Nós não estamos diante de um teatro, de uma ceia vazia, sem sentido. Não, nós estamos diante do mistério de Cristo, fazendo do jeito que Ele nos pediu, do jeito que Ele nos mandou. Então que esse dia da Eucaristia, nesse dia, elevemos a Deus um grande pedido, que nós nunca percamos a fé na Eucaristia. Vamos plantar no coração daqueles que chegam o amor para com Jesus na Eucaristia, o respeito, a fé, a devoção deste pão vivo. Pense você, depois da comunhão, no silêncio do seu coração, lembre da Virgem Maria. Aquilo que nós vamos comungar, ela gerou no seu ventre. Ela recebeu por primeiro. É mistério bonito demais da nossa fé. Sejamos adoradores, sejamos homens e mulheres eucarísticos, porque o Senhor vem ao nosso encontro. Porque aquele pão que recebemos, a gente precisa olhar com os olhos da fé. De vez em quando os filhos de vocês, crianças, o pai está comungando, a mãe está comungando, chega na hora o menino não comunga, né? Porque ainda não chegou a hora. Menino é menino, fica curioso. Aí de vez em quando chora, né? Quando fica inquieto por demais, a gente pega uma comunhão, uma hóstia sem consagrar e entrega para a criança. Gente, a cara de decepção é visível. A gente coloca aquilo lá, eles colocam na boca, eles olham para a gente assim. Falta pouco falar, ué, mas é isso. Um pão que não tem aparência bonita, um pão sem fermento, um pão que não tem gosto. Isto com os olhos da humanidade. Agora com os olhos da fé. Aí sim, é o alimento salutar. É o pão vivo, que sacia a nossa fome, que aquece os nossos corações, que faz de mim um homem novo, que faz de você uma mulher nova, um homem novo, porque Cristo habita intimamente no seu coração, e Ele nos cura, nos purifica, nos restaura, e nos faz novos, segundo o desejo do coração do próprio Deus. Adoremos o Senhor, em espírito e em verdade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.